O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. O Momento do Patrimônio de hoje continua o bate-papo com o paleontólogo, professor titular da URGS, César Leandro Schultz. César é graduado em Geologia, com mestrado em Geociências e doutorado em Ciências pela URGS. Neste programa falaremos um pouco sobre o patrimônio fossilífero. De volta e boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Professor, agora eu queria abordar mais essa questão dos fósseis como patrimônio mesmo. Qual a conceituação de fóssil, assim, porque no senso comum se pensa que é apenas osso de dinossauro, uma coisa bem leiga mesmo. Esse é um primeiro problema, porque não existe um consenso sobre o que seja fóssil. Por exemplo, basta estar extinto para ser fóssil, ou eu posso ter um resto de um organismo muito antigo, de milhares de anos, mas esse organismo continua existindo hoje. Portanto, aquele resto não seria fóssil. Então tem até essa primeira discussão sobre o conceito de fóssil. Tem uma proposta... Bom, mas genericamente fóssil seria qualquer resto ou vestígio associado à presença pretérita de um organismo. Por exemplo, se eu encontro uma pegada fóssil, eu não tenho o organismo que fez, mas eu tenho um vestígio de atividade daquele organismo. Ou seja, ele estava lá. Se eu encontro uma perfuração feita por um verme dentro de uma camada, significa que havia um verme lá, embora eu não tenha o fóssil, o corpo propriamente dito. Então eu posso ter o resto do organismo, um osso, uma concha, um tronco de árvore. Então aí eu tenho evidência direta da presença de um organismo antigo. Ou eu posso ter apenas o vestígio da presença desse organismo. Outra questão é a partir de que idade, a partir de que tempo passa a ser um fóssil. Eu tenho como critério que qualquer organismo, qualquer resto de organismos que esteja numa rocha antiga e que, portanto, me dê informação sobre esse organismo de 100 anos, 200 anos, 1000 anos, 10 mil anos atrás, eu já posso considerar ele um fóssil. Tem gente que prefere chamar isso de subfóssil, estabelecendo um limite aleatório de 1 milhão de anos ou qualquer outro para estabelecer a partir daqui é fóssil, a partir daqui não é fóssil. Então tem também essa discussão semântica aí de como definir o que é fóssil. Sim, um animal extinto até recentemente poderia ser considerado então também um fóssil, sim, dependendo se eu encontrar um resto dele. Uhum. Né? E professor, como funciona a legislação vigente quanto a isso? Existe, os fósseis são legalmente reconhecidos como um patrimônio nacional? No Brasil, a gente tem, desde a Constituição de 1942, um item que diz que os fósseis são patrimônio da União. Uhum. Portanto, ninguém pode ter a propriedade de um fóssil, não se pode comercializar fósseis, os fósseis pertencem à União. Por exemplo, todos os fósseis que nós temos ali na nossa coleção do Instituto de Geociências, na verdade, eles pertencem ao DNPM, ao Departamento Nacional da Produção Mineral, que é o órgão federal responsável pela fiscalização. O dia que alguém lá quiser chegar e levar todos os nossos fósseis para Brasília, eles têm direito, porque os fósseis são patrimônio da União. E esse item da Constituição ele foi repetido na Constituição de 1988. Só que todo o restante ficou para ser definido numa lei complementar. Por exemplo, quem tem competência para coletar, guardar fósseis? É possível algum tipo de comercialização, de troca, de intercâmbio de fósseis? Nada disso está regulamentado. A única coisa que diz é que os fósseis são propriedade da União e a fiscalização é feita pelo DNPM. Então, às vezes, surgem problemas, de difícil solução, porque principalmente envolvendo aspectos econômicos. Por exemplo, tudo que é calcário, cimento, por exemplo, é fóssil moído. 90% do que for calcário veio de algum lugar onde tinha fósseis. E aí? Então não se faz mais cimento porque é fóssil. Uma exploração de uma mina de carvão, por exemplo, o que é carvão além de madeira fossilizada?
Então a gente está queimando madeira fossilizada. Tá, então não vamos poder queimar carvão. Né? E muitas vezes, junto com esses microfósseis, que são a matéria-prima do calcário, existem também fósseis grandes. E vão moídos junto. Então alguns exemplares que a gente tem de fósseis em calcários foram coletados assim em rejeitos das minas. Então a gente sabe que tem lá. Só que quem é que vai parar uma mina porque chegou num nível cheio de fóssil? Né? Então esses problemas de fiscalização e de o que fazer exatamente com os fósseis, né, ainda não tem uma solução muito bem definida. Tem lacunas nisso. Sim. Até tinha uma questão, porque assim, os fósseis eles seriam recursos minerais ou um patrimônio natural, entende? Até essa é uma... Sim, justamente essa questão. Essa história de que fósseis são patrimônio da União foi muito útil quando Getúlio Vargas criou aquela campanha do petróleo é nosso. Por quê? Porque se os fósseis são propriedade da União e petróleo é um recurso fóssil, então o fóssil é nosso, o petróleo é nosso. Então isso serviu na época como um argumento para colocar todo o petróleo como patrimônio do Brasil, que agora está em vias de deixar de ser. Né? Mas quando é para petróleo, vale. Quando é para outras coisas, às vezes não vale. Então tem essa discussão. Foi muito mais então, por uma questão de recurso mineral mesmo, econômica. Sim, a motivação certamente deve ter sido. Não deve ter sido porque alguém gostava de fósseis que colocou na Constituição. E, professor, como funciona o comércio de... Bom, acho que a gente já entrou nessa questão, né? Se há alguma regulamentação nesse sentido, nesse comércio, né? No Brasil não, mas em vários países sim. Então, volta e meia surge essa discussão de o que seria melhor para o Brasil. Manter como está e restringir o acesso aos fósseis apenas a determinadas instituições, pesquisadores, ou liberar. Quem argumenta no sentido de liberar diz que isso aumentaria a quantidade de fósseis que seriam encontrados. Teria mais gente procurando. Né? Mas isso também faria com que esses fósseis caíssem nas mãos de poucos, porque só quem tivesse dinheiro para comprar é que levaria esses fósseis. Como acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Existem empresas especializadas na busca de fósseis. Então, eles vão ao campo, eles procuram, eles coletam, depois eles vendem para os museus. Agora, como é que um sistema desse ia funcionar no Brasil? As instituições não têm dinheiro para comprar. Então, quem ia comprar? Alguém de fora. Apesar de todas essas restrições, volta e meia ainda se descobre espécimes brasileiros que aparecem misteriosamente em coleções ao redor do mundo. E ele vai perguntar, ninguém sabe como é que aquilo foi para lá. Ninguém sabe, entre aspas, mas estão lá. Aí alguém diz, mas pelo menos estão lá e estão protegidos. Sim, eu até ia entrar nessa questão que em 2014, né, houve uma apreensão de aproximadamente 3 mil fósseis na bacia do Araripe. Como se estabelece esse tráfico internacional? Assim, qual são exatamente esses receptadores? São coleções privadas? São instituições tem de tudo. Porque, a princípio, nenhuma instituição séria assim, vai admitir que adquiriu um fóssil por meio ilegal. Mas às vezes, como eu te disse, sim, alguém descobre, entre aspas, um fóssil perdido lá na coleção que ninguém sabe como foi parar lá. E aí aquilo lá acaba sendo descrito e fica só com essa observação, assim, procedência Brasil e ninguém sabe como é que foi parar lá. Então, tem várias histórias desse tipo, assim, estranho como várias coleções do mundo de repente aparece um fóssil brasileiro perdido por lá. E tem uma questão ainda mais polêmica, porque há quem diga que os fósseis não são patrimônio de nenhuma nação. Como eles são muito mais antigos que qualquer nação, então eles são patrimônio da humanidade. Logo, se eles são patrimônio da humanidade, qualquer um tem direito a explorar, a estudar esses fósseis. Então, um país como o Brasil, por exemplo, que restringe o acesso de estrangeiros aos nossos fósseis, estaria indo contra essa ideia de patrimônio global. Nós estamos atrapalhando as pesquisas de gente que quer trabalhar com os fósseis, e fósseis que não são brasileiros, eles são do mundo. Então tem
também várias vertentes dessa. Qual é o patrimônio de quem são os fósseis. Uhum. E existe, assim, algum país leva a cabo essa ideia realmente? Porque daí também a própria regulamentação deles seria também abrangente. Sim, a gente tem diversas legislações em diferentes países, né? Alguns, como os Estados Unidos, quem acha é o dono. Uhum. Né? Então pode fazer o que quiser com aquele fóssil. Pode ficar com ele, pode vender para alguma instituição. Brasileiro encontrando pode... Se estiver lá, uhum. Eu não sei se valeria para um cidadão estrangeiro estando lá, mas eu acho que para um cidadão local, sim. Uhum. E outros países também. Quem acha é o dono, mas não pode vender. Alguns países podem vender. Alguns têm que ser colocados em alguma instituição de ensino e pesquisa. Uhum. Né? Ou tem que pedir uma licença para fazer uma coleção particular. A Inglaterra, por exemplo, tem muitas coleções particulares de fósseis. Tem uma grande quantidade de material. Só que, se alguém tem uma coleção particular, ele não é obrigado a liberar essa coleção. E muitas vezes nem se fica sabendo que fósseis existem nessas coleções particulares. Então, fica meio complicado. Uhum. Inclusive agora está num processo de revisão disso tudo, né? Onde os países vêm vindicando, né, essa devolução de obras de arte, inclusive, né? E até, professor, porque existe toda uma preparação desses fósseis, né? Sim. Mesmo, digamos, esse mercado ilegal, as pessoas têm que ter o mínimo de conhecimento. Sim, o Araripe é sintomático nesse sentido, porque os próprios pessoas humildes que trabalham lá naquelas pedreiras e encontram os fósseis, eles já sabem o que é comum e o que é diferente. Então, quando aparece alguma coisa diferente, eles já separam, porque sabem que vai interessar alguém e tem gente interessada. Uhum. Então, já tem uma espécie de olheiros lá que dizem, apareceu um fóssil diferente. Uhum. E aí isso acaba sendo comprado e some, vai parar em outro lugar. Sim. Em geral, mercado internacional. Sim. Bom, e professor, como é que funciona essa preparação assim, desses fósseis? É um processo minucioso? Bom, depende do tipo de fósseis. Falando especificamente dos nossos aqui, que são ossos, né, a gente vai ter o fóssil dentro de uma rocha sedimentar. Então a gente precisa separar esse fóssil da rocha e usa basicamente ferramentas de ar comprimido que vão limpando a superfície do osso para a retirada da rocha. Às vezes também os próprios ossos eles estão concrecionados, eles têm outros elementos minerais que ficam grudados neles. E às vezes se pode usar algum produto químico, um ácido, para ajudar a dissolver aquilo ali, ou manualmente também, com essas mesmas ferramentas, para retirar essa cobertura que está por cima dos ossos. Então, depende muito do tipo de fóssil, de qual é a composição química do fóssil, se ele pode ser submetido a ácido ou não. E aí o tratamento para cada um é diferente. Claro. Bom, então, professor, muito obrigado por esclarecer essas questões. Boa noite. Boa noite. Chegamos ao final da entrevista com o paleontólogo, professor titular da URGS, César Leandro Schultz. Boa noite a todos e até a semana que vem. Momento do Patrimônio é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que é responsável pela restauração, manutenção e pela adaptação às demandas contemporâneas do conjunto edificado da universidade. O projeto de acessibilidade ao prédio da rádio da universidade está em fase de captação de recursos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Para saber como contribuir, acesse o nosso site urgs.br/patrimônio histórico ou entre em contato pelo telefone 3308-4500. Este programa teve produção e apresentação de Marcelo Coelho de Souza, na técnica Jefferson Gomes.